E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos continuar utilizando o bloco aparência e vamos utilizar os elementos de efeito. Bora lá? Então, como prometido, nós vamos continuar aqui o bloco aparência, a paleta aparência, e vamos utilizar mais alguns blocos aqui de efeito. Esse basicamente vai ser o último vídeo abordando essa paleta. O próximo vai ser sobre sons. Vamos fazer duas animações. Uma bem simples usando o Scratch e uma outra que nós vamos utilizar variável. Então, temos um short aqui que eu fiz explicando, mostrando como que a variável funciona no computador, como é o entendimento dela. Eu recomendo vocês assistirem esse short e também explicar como que ela funciona. O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um efeito só com o Scratch. Efeito bem simples e depois vamos fazer uma animaçãozinha completa. Nós temos aqui nosso gatinho. Vamos no bloco controle. Bloco eventos, quando a bandeira for clicar. Então, o que eu quero que ele faça? Primeira coisa, ele vai para essa posição aqui, né? Para essa coordenada, x0, y0. Então, ele já está aqui nessa coordenada. Quando eu vou lá em movimentos, ele já está marcado aqui, ó, para x0 e y0. Vamos usar também o bloco de controle repita. Dentro desse bloco repita determinadas vezes, nós vamos colocar o nosso efeito. Nosso efeito vai ser bem simplesinho. Então vamos lá em aparência. O que eu quero que mude? Que efeito que eu quero utilizar? Quero que ele mude a cor. Então como que funciona essa cor? Esse mude a cor. Essa cor branca tem um código, tem um valor. Esse laranja, esse preto, todos eles têm um valor. Então o que vai fazer? Toda vez que fizer uma repetição, vai mudar esse número dessa cor por 25. Então, vamos dizer que o 0 é a cor preta. Então, quando eu fizer o loop aqui, vai fazer 0 mais 25. Então, vai colocar o código de cor 25. Vamos dizer que seja roxo. Quando fizer mais um loop, esse 25 que já estava, vai ser assumido, vai ficar 50. Então, ele vai mudar lá de roxo, vamos dizer que ficou lilás. E assim sucessivamente até fechar várias cores. Então, é dessa forma que vai ser esse mude a cor, o efeito da cor. Quero que ele fique com movimento. Esse movimento vai ser bem simples. Vamos utilizar aqui o gire 15 graus. Feito isso, vamos ver como que ele se comporta. Coloquei aqui 10 vezes, né? Girou 10 vezes. Mudou a cor, terminou com verde aqui. O que eu quero que ele faça também aqui? Ele mude o tamanho. Que é para dar aquele efeito de que ele estava crescendo e depois diminuiu. Aqui, ó. Lá em aparência e temos aqui, ó, mude o tamanho. Ele mudou e cresceu novamente. Vamos fazer mais outro teste. Cresceu de novo. Não volta ao normal. O que está acontecendo? Ele vai ficar crescendo cada vez mais. Para evitar esse problema, quando acaba a programação, da mesma forma que eu coloquei aqui que ele vá para a posição, pedir que ele retorne ao tamanho dele inicial. Defino o tamanho dele como 100%, que é o tamanho inicial. Então, dessa forma, toda vez que for clicado, ele vai fazer a animação e vai voltar para o tamanho ideal dele. Perfeito? Aqui eu vou colocar mais vezes. Mais tempo para ter mais interação, tá? Vou colocar 100. Outra coisa que eu iria fazer é que ele está crescendo, girando várias vezes aqui na animação, eu quero que ele volte também ao normal, né? Ele reduza o tamanho dele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mesmo bloco aqui, esse conjunto, vou duplicar, linká-los, e aqui no mude o tamanho por 10, vou fazer o inverso. Quero que ele diminua 10. Então, como que está a lógica dessa programação aqui? Se a bandeira for clicada, vai definir o tamanho dele para 100%. Vai voltar para a posição 00. E vai iniciar esse loop. Vai fazer 100 vezes esse loop. Mudar a cor, girar 15 graus e aumentar mais 10 no tamanho. Vai fazer isso aqui 100 vezes. Quando esse loop de 100 vezes aqui terminar, ele vai entrar num novo loop. Esse loop aqui. Repita 100 vezes, mudando a cor, girando 15 graus, só que diminuindo, mudando o tamanho dele para menos 10, ou seja, diminuindo. Vamos ver como vai se comportar. Vamos deixar aqui em tela cheia também. Bandeirinha verde clicada. Ele voltou para o tamanho inicial, cresceu, está fazendo 100 e pronto. Então essa é a primeira animação que nós fizemos.
já tem uma introdução ainda do que é loop, tá? Em breve nós vamos fazer outros vídeos explorando muito mais. Por mais que já fizemos vários, tá bom, pessoal? Então, nossa primeira animaçãozinha aqui tá feita. A segunda animação que nós vamos utilizar vai ser utilizando a variável e também a extensão caneta. Então, para quem não viu ainda como funciona exatamente, tem o cardzinho aqui também explicando como que é a extensão caneta. Então, deixa eu incluir aqui primeiro um cenário, né? Faltou o cenário para essa outra animação. Eu havia colocado o cenário do espaço. Vamos procurar ele aqui. Espaço não, as estrelas, né? E vamos colocar mais um personagem para fazer a programação. Eu escolhi lá o diamante só pelo tamanho mesmo, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Primeira situação, definir como que vai ser a interação dele. Então, quando a bandeira for clicada, aqui ó, ele está na posição menos 42, menos 43. Posso deixar assim, mas no caso, eu quero que ele fique centralizado. Então, eu quero que ele vá para a posição x0, y0. Para não atrapalhar, vamos deixar ele aqui no cantinho. Ó, eu desconectei aqui também, só para vocês verem. Eu desconectei aqui porque eu não quero que ocorra a interação do Scratch no momento, tá bom? Qual vai ser que nós vamos utilizar? Como eu falei, nós vamos utilizar aqui a extensão caneta. Nós vamos aqui, ó, adicionar uma extensão, extensão caneta. Feito isso, apareceu todos os blocos pertinentes a essa extensão. Outra coisa que nós vamos utilizar é uma variável. Então vamos criar uma variável e vamos aqui, ó, criar uma variável. Vou definir só com uma letra, a letra X. Pronto, apareceu aqui em cima, já está envolvendo que eu estou criando a variável. E vamos continuar. Então eu quero que ele vá para a posição X, mude a minha variável para 0. Por quê? Conforme eu for fazendo lá depois, a repetição, ele vai terminar, por exemplo, com 50. Então, quando eu for clicar a bandeirinha verde novamente, eu preciso que zere minha variável. Então, tem que mudar minha variável para 0. A variável que eu criei é a variável x, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês criarem variáveis, prestar atenção qual variável está selecionada. Então, minha variável x. A bandeira clicada, mude a variável para 0 e reposicione o personagem. Então, o que eu quero que ele faça? Ele use a caneta fazendo a seguinte situação. Que ele mova conforme o valor da minha variável. Então, nesse bloco aqui, ó, nesse espaço, que está o número, eu posso adicionar outro item aqui dentro. Então, tem um outro videozinho que nós fizemos já, explicando como os blocos funcionam. Aqui o cardzinho. Vejam aí, tá, pessoal? Aqui dentro, eu vou colocar a minha variável. Depois que colocou, que ele movimentou, o próximo passo que eu quero que ele faça, ele vire vire 59 graus. E também para criar um efeito, vou aqui em caneta, adicione cor. Essa cor aqui também eu vou determinar pela minha variável. Então ele já vai começar com uma cor normal e vai mudar pela minha variável. E tudo isso daqui eu quero que esteja dentro de um loop e faça uma repetição. Aqui em controle, quero que repita. Vou colocar aqui 160 vezes. Então como vai ficar? Quando a bandeira verde for clicada, vai mudar a minha variável para 0, vai reposicionar o personagem e vai entrar nesse loop que é descrito da seguinte forma. Use a caneta, mova, ele está em 0, né, que já mudou para 0, então mova 0 passos e vire 59 graus. E adicione o valor 0 à caneta, a cor da caneta, vai ser preto. Quando ele voltar para esse loop, vai dar errado. Ai, que burro, dá 0 para ele. Por quê? Eu esqueci de colocar mais um comando aqui antes de falar para vocês, né? Então aqui variáveis, o adicione
adicione 1 à minha variável. Agora outro cuidado, tá? Então eu estou sendo aqui, ó, tá dando variável x, então também tem que mudar aqui para x. Então vamos lá. Quando ele entrar nesse loop, ele vai usar a caneta, vai andar uma distância de acordo com o valor que está na variável, vai girar 59 graus e vai mudar a cor de acordo com a variável. Fez essa primeira parte, ele vai adicionar 1. Então a variável começou com 0. Na hora que ele voltar para cá, a variável vai ser 1. Então ele vai andar um passo e virar 59 graus. Vai mudar a cor. Vai adicionar mais 1. Então a variável era 1. 1 mais 1, 2. Então ela vai andar 2 passos. Vai virar e a cor da tinta também vai mudar. E assim sucessivamente. 3, 4, 5, 6, 7, até 160 vezes. Então vamos ver como que fica aqui nosso efeito. Vou deixar em tela cheia. E tá aí o efeito que ele está criando. Está criando uma espiral. Por quê? Eu falei para vocês, ó. Começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucessivamente até chegar a 160 passos. Ele cria esse movimento. É para ser utilizado para poder criar formas geométricas, tá, pessoal? E como eu falei, ó, ele contou a variável até 160. Se eu apertar a bandeira verde, ele zerou e está mudando na minha variável 160 vezes. Só que o que está acontecendo? Tá vendo? Está borrando tudo. Por quê? Eu preciso colocar alguns comandos aqui. O comando que está faltando aqui, no caso, é o apague tudo fora do loop. Então, quando a bandeira for clicada, vai mudar a posição. Ó, tá vendo? Ele terminou aqui, vai voltar para 0 e vai apagar os efeitos. Vai apagar as cores da caneta. Então, ó, apagou tudo e voltou. E está feito a animação. Agora vamos mesclar as duas animações. Então, o Scratch está aqui, eu havia desconectado o bloco. Vou conectá-los, deixando em tela cheia, e vamos ver a animação. Então aparece o Scratch crescendo, depois ele vai começar a diminuir, a outra animação já está rolando lá atrás, e pronto. Como eu falei, né, aqui foi uma animação bem simples, usando os efeitos, e a outra aqui utilizando variáveis. Tá? Então, espero que gostaram dessa videoaula aqui, onde eu apresentei esses dois efeitos. Finalizamos aqui a parte de aparência, a paleta aparência. Deixe aí no comentário o que vocês acharam dessas atividades. Compartilhe, se inscreva aí no canal. Tchau, tchau!